tá criando a transmissão. Agora eu coloco no YouTube, quando aparecer, tô assumindo que começou. Tê, tê, tê. Não, tá aqui, parece que começou, vai. Tá escrito live e os minutinhos contando. Acho que só o YouTube tá com lag. Isso, começou, apareceu no YouTube. Então, salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Boa tarde. Obrigado pelo tempo de vocês no feriado, né? Pelo menos aqui em São Paulo, sol, calor, tipo, daria pra estar na praia, daria pra estar no clube. E sempre tem uns caras loucos que preferem ficar falando de Bitcoin e conversando, né? Daí o tema de hoje dessa live é justamente sobre essa galera louca que prefere ficar falando de Bitcoin do que fazer qualquer outra coisa quase. O que o pessoal chama de o culto de fanáticos, né? Que somos todos nós. Então, para conversar um pouco sobre a comunidade, que é a terceira parte do livro que eu escrevi, que ele é quebrado em três partes, né? Começa falando do problema e aí a gente fez uma live para explicar qual é o problema, baseado, quer dizer, com o 38 e o Dungai. Depois eu fiz uma live com o Reicher, com o Diego Collin e com o Norbert para falar qual é a solução do problema que todos nós aqui conhecemos, né, que é o Bitcoin. E agora, tipo, a terceira parte do livro eu converso com o pessoal sobre a comunidade, que é um tema que acaba sendo um pouco desprezado nos livros, nos textos, sabe? A gente sempre foca muito na solução técnica no Bitcoin e a gente foca muito pouco nos plebes, nessa comunidade que não é coesa, porque todo mundo é libertário, todo mundo é do contra, todo mundo tem opiniões próprias, mas acaba sendo uma comunidade mesmo assim. Então eu chamei três pessoas que para mim representam muito a força dessa comunidade aqui para conversar com a gente. Então vou começar pedindo para vocês se apresentarem. E aí geralmente eu faço por ordem alfabética, mas hoje, bom, tá em ordem alfabética mesmo, vendo aqui que o Jeff tá como Satoshi Notícias. Mas eu ia falar para fazer em ordem cronológica, ou seja, começar com o Ivan, depois do Coreia, para depois o Jeff se apresentarem. Então, Ivan, se apresenta pra galera, eu acho que todo mundo te conhece, mas mesmo assim, dá seus 50 centavos. Quem é você? Como você veio parar no Bitcoin e o que você tem sentido nessa trajetória até hoje? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Leta. Um prazer estar aqui de novo no teu programa. Principalmente com esses dois feras aí, o Jeff e o Coreia. Muito bom estar aqui com vocês juntos. É um prazer mesmo, é pura diversão. Como você mesmo disse, para estar num dia desses, eu podia estar fazendo outras coisas, mas a gente gosta de falar do tema, a gente gosta de estar entre amigos e falar sobre Bitcoin. Para quem não me conhece, eu sou o Ivan, sou host dos Bitcoinheiros e, no final das contas, apenas mais um bitcoinheiro, alguém apaixonado por Bitcoin e que caiu nessa toca e, enfim, gosta, se sente à vontade nesse mundo, se sente confortável, né, nessa comunidade que você falou. Eu não gosto muito do termo comunidade, mas me sinto à vontade em estar com pessoas que eu sinto que têm valores muito próximos aos meus, né, princípios e valores. É, Cara, como eu caí na toca, acho que quem tiver interesse em escutar com mais detalhe, eu participei como convidado do teu programa, contei mais em detalhe a história, com o João Grilo também, mas em resumo, em poucas linhas, foi graças ao amigo Alan, o Alan que foi um influenciador, alguém que ficou martelando aí por muito tempo na tecla do Bitcoin, e graças à insistência dele, persistência estoica, foi que eu comecei a entrar, né, entender, né, entender aos poucos, pouco a pouco. E acho que até minha sensação, pelo menos, é que até hoje eu continuo entendendo. Já tive muitos momentos em que eu achei que eu tinha entendido, que eu tinha uma visão completa, mas hoje em dia
acho que eu entendo que essa visão completa, ela não vai chegar com o tempo, né? Porque tem Será que coisas ela chega realmente um que dia? vão. Acho, não sei se chega. Acho que chega um dia, chega conforme o tempo em que cada indivíduo tá nesse mundo, né? Ou seja, chega um dia, o Bitcoin vai continuar e eu não vou mais estar aqui, né? Então, acho que enquanto eu estiver vivo, vou entender pouco a pouco, até o último dia da minha vida, eu vou entender o Bitcoin um pouquinho mais. Então, essa é minha percepção hoje. É, eu tenho muito a sensação, cara, que é que nem, por exemplo, a gente consegue ler um livro por mês, mas são publicados quantos livros por mês? Então, mesmo que a gente lê a vida inteira, a gente nunca vai conseguir ler todos os livros. Para mim, esse último ano e meio, dois, que eu tô me dedicando realmente a estudar o Bitcoin, e tô dentro do ecossistema, é muito essa sensação, assim, quanto eu mais estudo, mais portas eu abro e mais eu vejo o quanto falta eu estudar. É muito interessante isso. Eu realmente acho que ninguém nunca vai entender o Bitcoin como um todo. Assim, a gente vai entender versões do Bitcoin que as versões que a gente teve tempo de estudar, mas não sei. Não dá para acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento da Taro, o desenvolvimento do FedMint, o desenvolvimento da mineração, sabe? São tantas coisas tão distintas assim que se você foca em A, você automaticamente está abrindo um pouco mão de B, assim, eu tenho a sensação. E também acho que vai um pouco além de estudar, né? Estudar temas novos ou entender o Bitcoin tecnicamente, ou entender as diferentes áreas que o Bitcoin engloba, né? Acho que também é uma questão de maturidade e crescimento pessoal, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai tendo temos mais blocos minerados de história para contar, essa maturidade e o que a gente vive pessoalmente e profissionalmente também interfere, né? Impacta, contribui para ter uma perspectiva mais completa do Bitcoin. Então, acho que além da questão do estudo, que é super importante e é fundamental, né? Acho que tem uma vertente pessoal que, enfim, é muito individual e cada um tem sua própria jornada e sua própria perspectiva sobre o que é o Bitcoin. Cara, perfeito. E aí eu vou pedir agora pro Coreia se apresentar, porque assim, eu pedi pra vocês se apresentarem meio que numa ordem cronológica, porque assim, o Jeff, pelo que eu entendo, é um bitcoinheiro que chegou antes de mim. É, mas tanto você, Ivan, quanto o Coreia são aqueles bitcoinheiros que me ajudaram a me tacar pra dentro da toca. Então é muito interessante essa questão de cada um tem uma história e cada um tem o seu tempo de vivência, né? Porque, por exemplo, você, Ivan, comentou que também sou só mais um plebe. E com certeza você entrou numa época que tinha umas referências que tinham referências. E é isso, e ao mesmo tempo você se torna referência pro Coreia, que se torna referência pra mim, e eu me sinto só um plebe também, eu não me sinto ninguém especial, eu só tô estudando em público pra servir como um vetor de conhecimento também. E aí tem pessoas que começam a me achar uma referência, e tem pessoas que começam a achar o Jeff uma referência, e a gente, tenho certeza que o Jeff também tá nessa tão pouco tempo quanto eu, e também sente esse espanto, assim, de ser considerado uma referência. Não, imagina, sou só um plebe, não tô fazendo nada demais, tô só papagaiando o que eu vou ouvindo em outros lugares para tentar entender. Então, Coreia, se apresenta você que eu acho que eu já falei isso em outros lugares, mas você para mim foi acho que a primeira grande referência, você e o João Grilo, assim, que eu tava sempre no Twitter gringo, e aí por algum motivo você e o João Grilo, quando ainda era o Faria Lima Bitcoiner, tipo, que começaram a aparecer mais quando eu comecei a procurar sobre Bitcoin e aparecer a bolha daqui. Então, primeiro, muito obrigado por tudo que você fez. Segundo, se apresenta. Opa, bom, meu, meu nome é Coreia, eu sou, né, fazer igual ao Ivan, né, primeiro agradecer, estar aqui de novo também, Leta, e assim, eu ainda não tô acostumado as pessoas chegarem e falarem para mim que eu ajudei elas a
se tornarem o que elas são hoje, ou que eu consegui ajudar, tipo, sempre sempre dá aquela aquecida no coração, saber que em algum momento, de algum jeito, as coisas que eu falo, eu ajudei as pessoas. Isso para mim, assim, é uma sensação de satisfação muito grande. Mas é realmente você não, assim, pro- a, a minha, a minha ideia é a mesma coisa do Ivan. Eu me considero um plebe, eu sou gente como a gente, não sou um cara diferente. A única coisa que eu falo é que, por conta de eu estar mais tempo nesse mundo, é que eu tenho, talvez eu tenha um pouco mais de referências do que as outras pessoas que estão começando agora. E eu trabalho, eu vou atrás de tentar passar essas referências para essas pessoas, passar a prova de trabalho que eu fiz e que eu faço todos os dias para filtrar as referências que eu tenho hoje, para definir como sendo base para de base de conhecimento para que eu possa passar para essas pessoas, para que essas pessoas não tenham que fazer a mesma prova de trabalho que eu fiz. Então, tipo assim, não que elas não tenham, elas tenham que confiar em mim, não, mas pelo menos elas é, essas referências que eu passo para elas, elas podem aí se nutrir dessa fonte e verificar por elas mesmas se vale a pena ou não vale a pena. Bom, eu tô mais presente no Twitter. Eu falo que eu sigo a regra de Pareto. 80% das vezes eu falo sobre Bitcoin, sobre Bitcoin, 20% das vezes eu falo sobre meme, eu fico falando besteira lá. Mas eu sempre tô lá tentando ajudar o pessoal. Escrevo para Livecoins, pro Visão Libertária. Eu sempre tô, assim, tudo que eu posso fazer para tentar trazer um pouco mais de valor, retribuir a comunidade do mesmo jeito que ela me deu de conhecimento, eu sempre estou tentando fazer. Já teve dois livros aí eu fiz a tradução junto com outros bitcoinheiros também, que eu deixei disponível lá no meu GitHub. Tem o 21 lições, tem o Inventando Bitcoin é do Ian Pritzker e o do 21 lições é do Dardid. E eu acho que é isso, cara. Eu tô aqui, eu sou um plebe, eu sou uma pessoa qualquer, e só tento trazer, levar um pouco do conhecimento que os bitcoinheiros um dia, que foram referências, como o Ivan foi referência para mim, e o Dove, o pessoal todo mundo do bitcoinheiro foi referência, trazer um pouco assim, contribuir para a comunidade do mesmo jeito que eles contribuíram para o meu conhecimento. Então deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar a bola pro Jeff. É inventando ou descobrindo o Bitcoin? Eu acho. Então, o, o livro é Inventando o Bitcoin, mas eu acredito que seja Descobrindo o Bitcoin, porque eu acho que é muito difícil você falar que você fala que inventou o Bitcoin. Porque a partir do momento que você tem a rede do jeito que ela é, você vai lendo, estudando e entendendo, você percebe que talvez o Bitcoin ele foi descoberto, né? Assim como na matemática, você não inventa a matemática, você descobre a matemática. Então, acho que é uma questão assim que é mais filosófica, logicamente, mas eu acredito que seja descobrindo ao invés de inventando. É, eu sou desse time também. E se não fosse Satoshi, seria qualquer outra pessoa usando os mesmos elementos e recombinando eles que ia descobrir o Bitcoin. Acho que desde que
existem espécies que fazem formas de troca a partir do dinheiro, vão surgir dinheiros lastreados em energia, que é o Bitcoin no fundo. Tipo, tem tudo Ford pensando nisso há um século atrás, assim. É só que antes não tinha como executar e hoje em dia teve. E você, Jeff, meu querido, se apresenta pra galera aí também, tipo, que nem o Coreia, que nem o Bitcoinheiro, o Ivan. Você com certeza a maioria do povo já te conhece, mas vamos imaginar que sempre tem a pessoa nova chegando aqui. Então, quem é o Jeff da Planeta Bitcoin? Salve, galera. Eu vou trazer aqui um trecho do seu livro para começar, porque foi assim que eu comecei, depois que eu decidi produzir conteúdo. O trecho do seu livro diz assim: a rede Bitcoin é apolítica, laica e não possui a capacidade de discriminar ninguém. No Bitcoin, ninguém possui vantagens injustas. Para se tornar um bitcoinheiro, é necessário muito trabalho. Galera, eu sou o Jeff. E assim, é um prazer enorme, é uma honra estar dividindo esse espaço aqui com cada um de vocês. E eu sei exatamente o que eu aprendi com cada um de vocês. Como Ivan, eu aprendi com você. Eu comecei pelo Bitcoin, aí veio aquela. Fui contaminado por aquela ideia que tinha que diversificar. Graças a Deus, nunca pesei a mão nisso. E quando eu via nos seus vídeos lá no canal, nos Bitcoinheiros, você se contorcendo quando alguém falava alguma coisa de uma shitcoin, e você é muito expressivo, não, isso não, não fala disso. Isso me intrigava, eu falei assim, cara, esse cara sente uma dor, o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo? E isso aguçou minha curiosidade de investigar. E isso, obviamente, trouxe muitos frutos na minha jornada no Bitcoin. Com o Coreia, eu aprendi muito sobre essa questão de não me expor muito em redes sociais, a minha vida particular, em que restaurante eu tô, e assim por diante, esse lado desse obséquio dele, e de estar no lugar, e você não precisa ficar mostrando isso para todo mundo. Refletindo sobre muitas coisas que o Coreia falou, eu consegui mudar muito meu comportamento em relação a isso. E com Leta eu foi o gatilho que eu tive para começar a produzir conteúdo de alguma maneira, colaborar, nem que seja um pouquinho. E assim eu surgi lá no Twitter e, como eu citei no trecho do livro, muito trabalho. O Bitcoinheiro ele é forjado por Proof of Work. E acho que esse sou eu, o Jeff Bitcoinheiro. Pô, isso é de uma modéstia, hein, Jeff? Ó, pessoal que tá escutando aqui, isso vale pros três, na verdade. Nem falamos, mas quer dizer, todo mundo provavelmente conhece o canal dos Bitcoinheiros, mas então nem, sei lá, tem as lives semanais, tem conteúdo técnico, bom pra cacete. Quem não conhece, acorda, tipo, sei lá, pesquisa aí no YouTube e vai atrás, mas poucas pessoas conhecem, pelo menos, acho que você não tá tão ativo mais hoje em dia, né, Coreia? Mas eu lembro quando eu entrei, você tinha o seu canal que você postava constantemente vídeo de economia austríaca, explicando, sabe, conceitos mais macros que são necessários para as pessoas realmente entenderem todo o arcabouço por trás do Bitcoin, por que faz sentido o Bitcoin, escola austríaca, assim, não só o dinheiro mágico da internet, não só a coisa de nerd de tecnologia, não, tem todo um pensamento por trás e uma justificativa que não é só uma tecnologia, é muito mais do que isso. E o Jeff também, cara, incrível o trabalho que você está fazendo com todos os vídeos que você publica, seja, puta, o documentário que vocês traduziram também ficou, tipo, foi toda a comunidade que fez, mas vocês organizaram e ficou, sabe, no fundo é legal que a comunidade tem a voz de um ou de outro lá e você vai reconhecendo, mas ficou incrível o trabalho. Então, primeira coisa que eu quero falar na tarde de hoje para quem tá escutando é fuçem o canal do YouTube dos três que os três valem ouro, assim, tem muita coisa muito interessante lá.